Olá, em continuação ao nosso devocional forte, nós permanecemos na parte 5, forte nos relacionamentos. E hoje é o capítulo 2, paz em conflito. Então vamos lá. Nosso versículo tema está em Romanos 12, 18, que diz: No que depender de vocês, façam o possível para viver em paz com todas as pessoas. Então, às vezes, resolver conflitos é mais fácil a gente falar do que fazer. Então, quando um conflito entre cristãos, nós, pelo menos, nós temos o mesmo sistema de referência, de padrão para resolver os problemas. Mas, em alguns casos, as pessoas se recusam à reconciliação. Inadvertidamente, a autora ofendeu uma amiga e ela sentiu que havia uma ruptura na relação. E ela encostou o coração, foi até a pessoa, perguntou se tinha feito algo, né, que fizera, que houvesse ofendido, e adiantou o fato de que ela percebia que podia ofender sem notar. E a pessoa lhe assegurou que não tinha acontecido nada, que estava tudo bem, tá? E ela comprou um presente para a pessoa, deixou um bilhete pedindo novamente perdão, não recebeu resposta. Foi de novo pessoalmente e a pessoa garantiu para ela que não havia nada errado. Mas ainda assim, ela permanecia distante. Aí, por fim, ela vai até uma amiga, né, em comum e pergunta se ela sabia se estava acontecendo alguma coisa, se ela sabia, né, se havia alguma coisa que ela ofendeu a amiga, e essa pessoa não sabia de nada. Aí ela pegou e contou toda a história que foi, que deu presente, que voltou a falar, na tentativa de entender tudo aquilo. Aí finalmente, depois dessa amiga ouvir tudo, ela disse o seguinte: Lisa, você lhe pediu perdão? Ela assegurou que sim. Sim, várias vezes, eu disse. Se já Você já foi até ela? Sim, como eu te relatei, várias vezes. Se você já fez tudo isso e ela ainda não a recebe, você tem de deixar para lá. E essas palavras foram libertadoras para ela. Ela percebeu que havia obedecido o que nós lemos, o versículo que nós lemos no início, que está em Romanos 12, 18. A verdade é que era perfeitamente possível que ela não estivesse mais desfrutando da amizade, ou que estava em outra fase da vida e talvez tivesse mudado. Ela já viu, a autora relatando, que já viu amigos entrarem e saírem da sua vida à medida que Deus realizava uma obra entre eles. A nossa responsabilidade é orar por reconciliação e perguntar depois a Deus que papel que nós temos que desempenhar neste processo. Se vamos com humildade e amor, a pessoa com quem nós desejamos nos reconciliar e assim mesmo assim somos rejeitadas, talvez seja porque ela ainda não está pronta para responder. Pode doer, mas você nunca é um fracasso se você obedecer a palavra de Deus. Que interessante, é muito parecida com o relato que eu fiz no capítulo anterior, não é mesmo? Então, a gente sente uma paz porque obedecemos a palavra. Isso é muito importante. No meu caso, foi tudo bem, houve uma reconciliação e vida que segue. No caso dessa pessoa, né, da autora, infelizmente não aconteceu isso. Mas o importante, o que eu gostaria de comentar com vocês, eu tenho percebido um esfriamento geral nas pessoas. As pessoas estão tão fechadas em si mesmas, eu chamo isso de em si mesmadas, que desaprenderam a se relacionar, a dar resposta, a ser ativos nos ambientes que estão, principalmente muitas vezes por causa do celular. Então, cuidado, analise você, se você está apático no meio que você está vivendo e que nem percebe o distanciamento das pessoas que estão à sua volta. Precisamos entender como é importante nesse tempo nós sermos cristãos maduros para estarmos nestes ambientes. Precisamos estar curados para sermos a ponte, para sermos um caminho, para ajudarmos as pessoas
que estão nesse esfriamento, nesse distanciamento. Então, eu gostaria de deixar uma tarefa para vocês. Vocês viram que louvor lindo que eu coloquei no capítulo anterior? Ele é muito antigo e ele fala da importância de nós termos relacionamentos, porque nós fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para ficarmos no cantinho, de lado, cuidando só da nossa vida. E é essa tarefa que eu quero deixar para vocês, que vocês possam assumir um compromisso de orar por seus amigos e, se possível, até colocar na agenda, né, um dia da semana ou distribuir durante a semana para vocês estarem resgatando amizades, reatando amizades, mesmo que não tenha ocorrido nada. Não espere acontecer algo. Procurem fazer a manutenção da amizade. Então, vocês procurem fazer isso. Alguns minutos. Mas olha, não vale só mandar mensagem pelo WhatsApp, mandando emoji, tá bom? Uma coisa que eu também já percebi hoje é que, vocês já repararam que quando a gente recebe uma ligação hoje, a gente até estranha, porque a gente acostumou tanto com mensagens, troca de mensagens, que eu percebo que tem pessoas que, se você ligar direto, sem se comunicar antes, elas chegam a ficar até ofendidas. Eu não sei se já tiveram essa experiência. Então, vamos manter o padrão da ética, né? Então, o que a gente faz? Manda uma mensagem antes, marcando para vocês se falarem. E, se possível, até por vídeo. Ah, é tão bom, tão bom. Comemorem a vida, celebrem a vida e as amizades. Eu, particularmente, gosto de fazer chamada de vídeo. Eu não gosto de ficar falando no telefone, mas eu gosto de chamada de vídeo. Esse aí eu gosto de fazer. Então, tenham essa experiência. Fica para vocês como tarefa. Depois vocês me contem o que aconteceu. Eu creio que o Espírito Santo vai incendiar os relacionamentos de vocês e vocês vão viver experiências que há muito tempo não viviam. Vamos orar? Querido Deus, por favor, dá-me força para saber para ser uma reconciliadora em meus relacionamentos e sabedoria para entender quando a reação dos outros está fora do meu controle. No que depender de mim, ajuda-me a trazer a paz. Eu sou forte porque vivo em paz com os outros e com Deus. Aleluia. Até o próximo capítulo.